Olá, bem-vindos ao Cinemarden e, pelo meu chapéu, por esse casaco marrom, você já deve ter desconfiado que o tema dessa semana é Indiana Jones. Pois é, diz a lenda que ele foi criado, ou a primeira vez que se tocou no assunto do Indiana Jones foi no verão de 1977. No período, o George Lucas estava lançando o episódio 4 de Star Wars, e o Steven Spielberg estava lançando Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Os dois estavam muito apreensivos com relação à receptividade dos dois filmes e foram embora de Los Angeles e se refugiaram no Havaí. Estavam conversando na beira da praia, trocando ideias, e o Spielberg contou para o George Lucas que um dos grandes sonhos dele era dirigir um filme do James Bond. Ele até havia tentado dirigir um filme do James Bond, foi procurar o Albert Broccoli, que era o produtor do James Bond na época, hoje é a filha dele que cuida do James Bond, e ele simplesmente recusou, porque o Spielberg era um diretor ainda muito novo, pouco experiente, não era o Spielberg que é hoje. E por conta disso, claro, ele descartou isso. Isso deixou na época o Spielberg um pouco frustrado. Então, ao ouvir essa história, o George Lucas disse, olha, você vai ter o seu James Bond. E contou a história de uma ideia que ele teve. Na realidade, ele teve essa ideia junto com o roteirista e cineasta Philip Kaufman. Mas quem desenvolveu melhor depois foi o próprio George Lucas, que era uma série de aventuras de um arqueólogo aventureiro que era inspirado nos velhos seriados que eram exibidos nos cinemas antes dos grandes lançamentos. Os seriados produzidos pela Republic no final dos anos 30, começo dos anos 40. Eram histórias que duravam em torno de uns 10 minutos, sempre terminava o episódio, aquele pedacinho, com o herói numa situação de perigo. Na semana seguinte, a continuação da história era exibida, você ficava sabendo como é que o herói escapava daquela situação de perigo, e no final dessa segunda parte, dessa continuação, mais uma vez um novo perigo a ser enfrentado. E ao longo de algumas semanas, você acompanhava a história completa desse herói. Então a ideia do George Lucas era homenagear aqueles seriados antigos. O Spielberg adorou a ideia. O George Lucas disse que não queria dirigir, convidou o Spielberg para dirigir e topou, aceitou o convite. O George Lucas apareceu apenas como produtor e argumentista. Todos os argumentos dos filmes que foram feitos foram a partir de ideias do George Lucas. Felizmente, ele não escreveu nenhum dos roteiros. O George Lucas tem ótimas ideias, é um ótimo produtor, mas não é um bom roteirista. Para o primeiro filme, que veio a ser lançado só 4 anos depois, Os Caçadores da Arca Perdida, o filme que apresenta o Indiana Jones, ele convidou, por conta de uma indicação do próprio Spielberg, o Lawrence Kasdan. O Lawrence Kasdan já tinha sido indicado pelo Spielberg para escrever o roteiro de O Império Contra-Ataca, que foi feito no ano anterior, em 1980. Então, chegou a vez de escrever o roteiro de Os Caçadores da Arca Perdida, na hora o nome do Lawrence Kasdan veio à mente, e ele foi contratado para escrever esse roteiro. Originalmente, quem iria fazer o papel do Indiana Jones era o Tom Selleck, mais conhecido hoje pelo papel do Magno na série de TV. Só que, por questões contratuais, ele não pôde se ausentar da produção da série e terminou recusando o convite. Eles já haviam até pensado no Harrison Ford para o papel, mas o Harrison Ford estava ficando muito marcado pelo papel do Han Solo. Já tinha 2 filmes de Guerra nas Estrelas no currículo, né? O episódio 4 e o episódio 5. Mas aí não teve escapatória, o filme teve que ser produzido, Harrison Ford era uma boa opção, estava disponível e foi contratado. E hoje, não tem como se imaginar Tom Selleck fazendo o papel. Será que o Indiana Jones teria aquele bigode do Magno? Ia ficar uma coisa meio estranha, né? O Harrison Ford caiu como uma luva para o papel. O Indiana Jones é aquele herói que enfrenta 1000 perigos,
que está sempre correndo, ele está sempre com a barba por fazer, com a roupa bem suja, ele não tem tempo para cuidar desses detalhes. Ele é professor também, o filme pontua muito bem o momento dele como professor e o momento dele como aventureiro. E ele é aquele cara que, quando a situação foge do controle, é quando o chapéu cai da cabeça dele. Podem prestar atenção, em todos os filmes do Indiana Jones, se ele não está com o chapéu na cabeça, é porque a coisa está perdendo o controle. A partir do momento em que ele recupera o chapéu, ele domina de novo a situação. Outra coisa curiosa no Indiana Jones é o que ele usa como armamento. Ele usa basicamente um revólver, raramente usado. A principal arma que ele usa é um chicote. Então, o primeiro filme foi lançado em 1981, Os Caçadores da Arca Perdida. Foi um sucesso estrondoso. O George Lucas conseguiu uma façanha na época de conseguir realizar esse filme num intervalo de tempo menor do que o previsto e também com um orçamento bem mais enxuto. O filme custou, na época, menos de 20 milhões e teve um faturamento muito grande. Claro, uma continuação já foi encomendada. Ela veio em 1984, Indiana Jones e o Templo da Perdição. A partir daí, o Indiana Jones passou a aparecer na frente do título do filme. O Templo da Perdição é um filme mais sombrio, tem muita ação também, mas tem uma pegada bem mais forte e quase sobrenatural que o anterior não tem. Apesar de, no primeiro filme, o Indiana Jones ir atrás da Arca da Aliança, aquela arca citada na Bíblia, que guardaria os 10 mandamentos da lei de Deus. E enfrenta, claro, aqueles inimigos que todos nós adoramos odiar, os nazistas, que também querem se apossar da arca, porque Hitler, fã de misticismo, de coisas mágicas assim, acreditava que, tendo a arca em seu poder, ele derrotaria qualquer exército. O segundo filme também fez muito sucesso, não tanto quanto o primeiro, mas não foi um fracasso em absoluto. E aí teve um intervalo de 5 anos até termos o terceiro filme, Indiana Jones e a Última Cruzada, que foi lançada em 1989. Aí vem o momento James Bond da história. Como eu falei no começo da conversa, o Spielberg sempre quis fazer um filme do James Bond e nunca conseguiu. E, claro, de uma certa forma, o Indiana Jones é o James Bond que ele não pôde ter. E na hora de introduzir na história o pai do Indiana Jones, claro, o convite foi, obviamente, para o mais famoso dos atores que interpretaram James Bond, Sean Connery, que aceitou o papel e faz o pai do Indiana Jones nesse terceiro filme. É uma história que tem uma pegada assim mais sentimental, mais familiar, recupera um pouco do clima do primeiro filme, uma vez que o objeto que eles procuram é um objeto também bíblico, no caso o cálice sagrado, o Santo Graal, que teria sido o cálice onde Jesus, durante a última ceia, durante a Santa Ceia, teria tomado vinho. Então, é aquele cálice que muitos acreditam ter o poder da imortalidade. E, mais uma vez, os vilões são os nazistas. Só que a história se passa numa época posterior à do primeiro filme, obviamente. O curioso, o primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, a ação se passa em 1936. O Templo da Perdição, um ano antes, 1935. E o terceiro filme, A Última Cruzada, a ação se passa em 1939. O Indiana Jones, a série do Indiana Jones, tem alguns dos elementos que ficaram conhecidos nas aventuras do James Bond. Ele passeia por vários pontos do mundo. A história não se concentra num único local. Vai para a Europa, desce para a África, vai para a Ásia, vai para o Oriente. O Indiana Jones viaja bastante e isso é uma maneira bem interessante, de uma certa forma, de homenagear o James Bond. E aí tem uma grande parada. 89, o último filme, dá-se uma parada bem longa de quase 20 anos e somente em 2008, depois de muitas especulações, Indiana Jones volta numa nova aventura, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal,
que muitos consideram o mais fraco de todos. A história já se passa na década de 50, mais ou menos perto de 20 anos depois da última aventura, até de uma certa forma para justificar a idade do Harrison Ford, né? Que não era mais tão jovem como nos primeiros filmes. E ela pega muito do clima da década de 50, da Guerra Fria, do temor de um ataque nuclear, tem elementos de vida extraterrestre, uma série de coisas que eram bem comuns ao imaginário coletivo do mundo naquele período. Nesse ponto eu achei tudo bem interessante, porque contextualiza o Indiana Jones na época em que a aventura acontece. Apesar de não ter agradado tanto assim os fãs, o filme não decepcionou de forma alguma nas bilheterias, porque muita gente estava, obviamente, com saudade do Indiana Jones. Mas nesse intervalo entre o terceiro e o quarto filmes, o George Lucas produziu uma série de TV que ficou no ar durante 2 anos, em 92 e 93, chamada O Jovem Indiana Jones. Uma série que contava as aventuras de Indiana Jones, foram apenas 28 episódios, 6 na primeira temporada e 22 na segunda, mostrando as aventuras do Indiana Jones em 2 momentos. Quando ele tinha mais ou menos uns 8 anos e acompanhava o pai nas expedições arqueológicas, e ele já um pouco mais velho, perto dos 18 anos, quando ele já começou a ter suas aventuras solo. O curioso é que ele colocava o Indiana Jones, tanto criança como saindo da adolescência, em vários contextos históricos e contracenando com várias figuras históricas bem interessantes do comecinho do século passado. De qualquer maneira, hoje, o Indiana Jones é um grande ícone do cinema de aventura. Tem até uma frase que foi usada para promover o segundo filme, que diz o seguinte: se a aventura tem um nome, este nome é Indiana Jones. E mais recentemente, depois que a Disney comprou a Lucasfilm e está fazendo o novo filme do Star Wars, e é dona hoje também do Indiana Jones, ela já anunciou a intenção de fazer um novo filme, o que seria o 5º filme, com a personagem. Não se sabe ainda direito como vai ser esse filme, se terá ainda o Harrison Ford como o Indiana Jones, ou se eles usarão um novo ator para dar continuidade às aventuras. Essa segunda hipótese está cada vez mais forte, e recentemente o nome do ator Chris Pratt, que fez muito sucesso recentemente com o Guardiões da Galáxia e também está no novo filme da série Jurassic Park, ele é hoje o nome mais cotado para vestir a jaqueta e o chapéu do Indiana Jones. Mas isso temos que aguardar mais um pouco, não tem nada ainda certo, apenas a intenção de fazer novos filmes com ele. Então, longa vida ao Indy. Até o próximo Cinemarden. For nearly 3,000 years, man has searched for the lost Ark of the Covenant. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. Not something to be taken lightly. No one knows its secrets. Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. An army which carries the Ark before it is invincible. The Ark, if it is their Atarnis, then it is something that man was not meant to disturb. It is protected by forces beyond imagination. It is desired above all treasures on earth by those who are good, Trust me. and those who are evil. I'll tell you everything. Yes, I know you will. Raiders of the Lost Ark. Let her go. We have no time. If you still want the Ark, it has been loaded onto a truck for Cairo. Raiders of the Lost Ark. A film from Steven Spielberg and George Lucas.